Diz assim, o versículo é o 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. As suas contendas são ferrolhos de um castelo. Só isso aqui. Primeiramente, eu quero falar para vocês que teve uma coisa, irmãos, que me tirou o sossego. Eu não sei se está com alguns de vocês, mas eu acredito que não. Eu gosto da minha versão atualizada. Na verdade, eu uso todas, até porque eu não me limito a essa daqui. Eu vou para a linguagem de hoje, para a viva, para a corrigida, e tem a outra corrigida, que até liguei para cá para estudar mais ela. Mas essa daqui que está comigo, ela é a última versão da atualizada. E tem uma versão da atualizada que eu não sei se está com você, que ela me tirou o sossego e eu fiquei um tempão perguntando: meu Deus, mas o que é isso? Por que isso? Eu não sei se está com vocês escrito de forma diferente, dizendo assim: o irmão ajudado é mais forte do que o castelo. Acho que é Eliana, mas é do celular. Mas aí essa daí você pode trocar. Essa versão aí, eu fiquei perguntando: meu Deus, mas por quê? Porque eu vou pegando várias versões, e quando eu encontrei essa daí, eu fiquei: o que está errado? Tem alguma coisa errada, porque a forma como na tradução que aquele está lendo está muito diferente, muito diferente. Diz exatamente assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar: um irmão ajudado é forte como um castelo. Pelo irmão é forte como um castelo, e as suas é como uma cidade fortificada, é forte como os ferrolhos do castelo. Isso. E aí e todas as outras versões estavam exatamente como está na minha, né? O irmão ofendido resiste mais do que uma cidade fortificada, e por aí vai. Isso apenas nessa versão. E olha que a versão atualizada, e quando eu estava estudando, eu estava lá em casa, e essa versão atualizada aqui estava aqui, e a atualizada que eu estava lendo lá estava exatamente como na daquele ano. E eu fiquei perguntando: mas por que isso? Mas por que isso? E aí eu fui procurar, então, até para tirar a dúvida dela, porque ela está com essa versão aí. E se outras pessoas tivessem com essa versão que fala: o irmão ajudado pelo outro irmão é forte como um castelo, eu fui pesquisar, e aí eu fui entender que as traduções da Bíblia traduz para o inglês, traduz essa versão aí, ela é a menos, ou seja, ela não é fiel. Ela não é fiel. Todas as outras versões, inclusive a última versão atualizada, são versões fiéis à tradução hebraica. Eu acho que eu consegui, porque senão ela ia sair daqui pensando: não, mas está diferente na minha, né? Eu acho que consegui tirar a dúvida de vocês, caso vocês consigam ler depois, escrito: irmão ajudado pelo outro irmão não é fiel. Todas as outras versões, você que está com a corrigida, você que está com a Bíblia viva, você que está com a linguagem de hoje, todas as outras versões, elas são fiéis. Alô? Elas são fiéis à tradução do hebraico, tá bom? Do hebraico. Então, o correto é esse daqui, Eliane aí, tentaram traduzir de uma maneira infiel. Pronto. Então, se puder trocar, fica até melhor. Trocou já? Ok. Mas, exatamente, porque essa daí, todas as outras vão chegar à conclusão de que essa daí está errada. O irmão ofendido é mais forte do que o castelo. Deixa eu ver de novo aqui, como é que está nessa tradução aqui, que eu estava estudando na outra, que estava lá em casa. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Vamos entender isso aqui. Não, todas as outras traduções são fiéis à tradução hebraico. São fiéis. A única que está errada, é errada mesmo.
é a tradução atualizada, não é a última, porque eu estou com ela aqui nas mãos, é justamente com ela que eu prego. A última versão atualizada está fiel, também está fiel à tradução hebraica, ao texto original hebraico, ou seja, ao texto original hebraico. Essa daqui, a última versão atualizada, também está fiel ao texto original hebraico. As que vocês têm aí nas mãos também está fiel ao texto original hebraico. Esse daí que ela está, que é uma versão atualizada antiga, infiel. Errado, está errado. Resiste mais do que uma fortaleza. Aí a gente vai tentar entender. E no passado, as guerras, né? As guerras físicas, e para resistir às guerras, para se manter sem ser tomado, sem assalto, resistir aos sítios, quando as outras nações faziam sítio, para resistir, sempre as cidades construíam fortalezas, ou seja, muros altos, como o de Jericó, como tantos outros muros, irmãos, que davam 2,5 metros de largura. Sempre procuravam se proteger, as cidades se protegiam, porque caso fosse tomada, ela seria tomada à força. O interessante é que ao mesmo tempo que a cidade ela se protegia, ela também se isolava. Aí por aí a gente vê a semelhança. O irmão ofendido, ele resiste mais do que uma cidade, do que uma fortaleza. E as suas contendas são como ferrolhos de castelo. Acho que eu não lembro agora os outros sinônimos de ferrolho. Fechadura, eu não lembro o restante, mas tem vários que conseguiam trancar ali o castelo. As suas contendas, nós fomos feitos para nos relacionar, primeiramente com Deus. Já falei várias vezes isso, né? Primeiramente com Deus e um com o outro. E a vida do homem é relacionamentos de amizade, relacionamentos de irmão, relacionamento de amor, relacionamento conjugal. São uma série de relacionamentos. E como todo mundo, você tem amigos, você tem colegas, você tem amigos e você tem conhecidos. Conhecidos, a gente tem muitos. Olha, conhecidos, irmãos, eu tenho muitos. Não tenho tantos como a irmã Lúcia, mas eu também tenho muitos. Porque eu já saí com ela, irmãos, misericórdia. Oi, ei. Eu até brinquei com ela, a gente saiu na moto e passava os carros e eu dizia assim: fala com esse daí também, tu não conhece esse homem do carro? Eu fiquei assustada, teve um que ela disse: esse é o fulano. Eu tenho também muitos conhecidos, e a gente tem muitos conhecidos, e colegas também, a gente tem bastantes colegas, mas quando a gente passa para o lado de amizade, a gente tem poucos, temos poucos amigos. E aqueles que fazem parte da nossa intimidade, muito menos ainda, esses são pouquíssimos. E tem pessoas que têm dificuldade em ter amizades e amizades duradouras, porque nós somos, até falava na quarta-feira, que não há nada pior do que você colocar a tua expectativa no outro, que isso é muito comum. As esposas colocarem expectativa no marido e ficarem o tempo todo na expectativa de carinho, de atenção, de diálogo, de passeio, de sair, de uma palavra de admiração, de uma palavra de elogio.
e às vezes ficam frustradas, sofrem, ficam de coração apertado, porque coloca a expectativa no outro, vice-versa, o marido na esposa, porque ela não está me dando atenção, ultimamente ela anda muito cansada, e ela não está cuidando de mim. É muito ruim, porque você sofre com isso, colocar a expectativa no outro. E porque nós não podemos colocar em ninguém a responsabilidade de nos fazer feliz, porque o único que pode plenamente nos fazer feliz é Jesus. Já o pensador, ele falou isso, e isso virou um marco. Um pensador falou essa frase, e essa frase virou um marco para todo mundo, que existe um buraco no coração, um buraco no homem que só a presença de Deus consegue preencher. Então, por mais que você deseje que alguém te faça feliz, isso vai resultar em frustração, porque o outro é tão falho quanto nós, porque o outro vai nos machucar às vezes sem querer. Isso acontece muito com os desconhecidos, mas a gente ignora. Quando alguém faz uma atitude que o coração da gente rejeita, numa fila de banco, uma fila de espera, numa sala de espera. Com quem nunca aconteceu isso, irmãos? Uma pessoa que você nunca viu na vida, e a pessoa agiu com você de forma grosseira, ignorante, e aí naquele momento gerou um clima ruim, um olhar ruim para o outro, mas tudo bem, vocês não trocaram o número de telefone, você não vai mais ver, essa pessoa não vai mais te procurar, e você não vai procurar ela. Acabou, aquele clima foi ruim, naquele momento ali o coração, ele ficou com um sentimento, com uma emoção ruim, uma emoção de raiva, de ira, de aborrecimento, de desgosto, mas também acabou. Cada um foi para o seu lado, cada um foi viver sua vida e acabou. Quando é conhecidos, também gera um clima ruim, mas também acabou. O conhecido mora ali, mas vocês não vão precisar se encontrar. Ele não vai bater na tua porta de madrugada, ele não vai chegar na tua casa de manhã ou qualquer hora, não vai almoçar contigo. Então também fica um clima ruim, você não precisa procurar ele não precisa te procurar, acabou. E se você for uma pessoa um tanto amadurecido, vai ficar um bom dia, uma boa tarde, acabou. Agora encerrou ali a possibilidade de uma amizade. Porque quantas vezes a gente não fez amigos numa fila, com conhecidos que moravam bem ali, e de repente vocês tiveram que fazer um curso junto, tiveram que frequentar algum lugar junto, vocês se conheceram em um certo lugar, e ali gerou uma amizade. Mas quando alguém tem uma atitude ignorante, grosseira, hostil, acaba-se ali a possibilidade de se fazer uma amizade. O ruim é quando você já tem uma amizade. Quando já tem amizade, gera uma frustração ainda muito maior. Porque você tem a amizade com uma pessoa, e se aquela pessoa ela age com você com ignorância, com grosseria, ela age com você de maneira hostil, isso gera uma decepção, uma frustração. Você fica frustrado porque as expectativas eram outras. A gente precisa entender que nem tudo é sobre a gente. Eu vou repetir isso bem aqui. A gente precisa entender que nem tudo é sobre a gente. Às vezes não falaram, passaram por nós e não falaram, mas não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a pessoa. Às vezes não nos cumprimentaram, mas não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a pessoa, porque todos nós somos falhos e temos os nossos erros e temos os nossos limites, e os seres humanos são tão diferentes um do outro, mas é muita diferença um do outro. Eu ainda vou chegar no extremo, mais na frente eu chego no extremo. Nós somos tão diferentes um do outro, um que fala mais, um que fala menos.
É uma pessoa que sabe impor limites, e essa pessoa que sabe impor limites, ela tem mais facilidade de ter amizade, de durar nas suas amizades, porque ela fala e ela expõe aquilo que ela quer, e aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. Então, quando ela expõe os seus limites, ela sabe dizer assim: olha, não gosto de brincadeira, não gosto que brinque comigo assim. Ah, não fala isso não, que eu não gosto. Não, opa, parou bem aí. Esse tipo de brincadeira comigo não funciona. E tem pessoas, só que a maioria, infelizmente, não sabe impor os seus limites. Se cala, se fecha, fica em silêncio com uma brincadeira que a pessoa não gostou, achou que a brincadeira foi uma brincadeira grosseira, passou do limite, mas ela se cala, ela fica de boca fechada, ela simplesmente silencia. E essas são as pessoas que mais sofrem, que mais têm dificuldade de ter amizades duradouras. Por outro lado, temos pessoas, essas pessoas que se calam, na maioria das vezes são pessoas que respeitam o limite do outro. Respeitam o limite do outro. Tenham cuidado de não fazer brincadeiras exageradas, de não ser abusivo. Porém, não colocam os seus, respeitam o limite do outro, mas não colocam os seus. Essas são a maioria. Essas são a maioria. Quando escuta uma coisa que não gosta, fica em silêncio. Quando alguém chega na sua casa e fala coisas que desagradam, fica em silêncio. A maioria. E olhe lá, se não tem pessoas aqui que é exatamente assim, que está me ouvindo agora, que não sabe pôr os seus limites. Eu vou voltar a falar que nem tudo é sobre a gente. Teve, acho que antes de ontem à noite, teve uma pessoa que me procurou pelo WhatsApp dizendo assim: eu quero uma orientação. Uma grande amiga minha teve uma perda na família, o filho dela faleceu e nós éramos muito amigas, mas a amizade está fria. Eu não sei como ajudar ela, eu sei que ela não está bem, mas eu não sei como ajudar ela, e ela se distanciou de mim. E aí, como eu já tenho experiência, eu fui orientar ela. O luto, ele causa sensações e emoções diversas e mudam. E às vezes você realmente não é raiva, não é aborrecimento, você não está desgostoso com ninguém, mas muitas das vezes você quer ficar sozinho, você quer sentir a tua dor sozinho. Muitas das vezes por experiência própria, no meu luto, eu não fiquei com raiva de ninguém, mas me distanciei de muitas pessoas, não por raiva, mas porque era um momento meu, que eu queria ficar ali, quieta, sentir, e muitas das vezes a única coisa que eu queria era fechar os olhos, uma noite dormir, e deitar, no outro dia acordar e ver que foi tudo um grande pesadelo. Algumas pessoas me compreenderam e outras não. Inclusive, até eu estou gravando, falar abertamente. Tem uma que ela estava comigo. Quando aconteceu, ela se mudou para minha casa, ficou lá. Era quem dava o prato na minha mão. Ela, incrível, ela ia no Mateus, fazia as compras, eu só via ela passando. Ia direto para a cozinha, e olha que nem sabia cozinhar, irmão, mas ia direto para a cozinha, fazia alguma coisa, e estava ali, cuidando de mim, sabe? Não ficava sentada do meu lado, passando a mão, mas do jeito dela, estava cuidando de mim. E eu me fechei, ali as pessoas vinham, me visitavam, mas eu me fechei, e a gente não conversava, nós duas não conversávamos. Quando ela saiu lá de casa, no outro dia eu senti falta dela. 2 dias depois eu senti falta. 3 dias eu senti mais falta ainda. Depois, irmãos, muita falta eu senti. E graças a Deus que ela me compreendeu e não ficou chateada comigo. E hoje a gente se ama. Vou falar o nome dela, Marcela.
recém-casado. A gente se ama como mãe e filha. Mas eu me tranquei e ela me compreendeu. Teve outras pessoas que não me compreenderam. Ela está distante, ela se afastou. E aí quando essa amiga me procurou, quando essa pessoa me procurou pela hora, eu fui explicar para ela que o luto é assim. Então eu volto a dizer, nem tudo é sobre você. Não é porque a pessoa não te cumprimentou, talvez um dia ela está tarefada. Ou talvez ela teve algum aborrecimento com os próprios negócios, coisas particulares dela. Ou naquele dia ela acordou e não está se sentindo bem, porque o dia já quebrou um copo, já bateu com o dedo no canto do sofá, e aquele dia. Nem tudo é sobre você, e a gente tem que ter essa consciência que nem tudo é sobre nós. Cada pessoa tem o seu sentimento, tem o seu dia, tem as suas lutas e tem os seus limites. E cada pessoa tem os seus muitos defeitos. E eu declaro bem aqui, abertamente, sem me envergonhar, que me analisando, eu encontro em mim muito mais defeitos do que qualidade. Infelizmente, essa é a grande verdade. Eu encontro em mim muito mais defeitos do que qualidade. Eu tenho defeitos e as pessoas também têm defeitos. Então, quantas vezes eu não já machuquei pessoas, e machuquei muitas das vezes sem querer, e as pessoas vão fazer isso conosco. Mas quando é amigo, a gente geralmente se aborrece, se magoa, porque o amigo errou com a gente, e muitas das vezes errou feio. Muitas das vezes o amigo agiu de uma forma que ele nunca deveria ter agido. Mas a gente precisa se lembrar também do que o apóstolo Paulo falou. Ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição. Se ele não alcançou, eu muito menos. Nós, muito menos. Nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de falhas e cheios de defeito. Eu posso errar com você. E você pode errar comigo. E eu posso te decepcionar. E você também pode me decepcionar. Quando é amigo, quando a gente precisa conviver com a pessoa na igreja, no trabalho, na escola, aí fica mais difícil, fica bem mais difícil, porque você precisa conviver com a pessoa e simplesmente você liberar o perdão, o diálogo, a conversa. Não gostei quando você fez, porque nós precisamos ser maduros para agir dessa forma. O diálogo, não gostei, nunca mais, faça isso. Eu fiquei sabendo que você fez, eu não gostei, estou muito chateado com você. Quantas vezes eu já me chateei com pessoas, mas graças a Deus, irmãos, que eu voltei atrás e ficou tudo bem. Me chateei, me zanguei, me decepcionei, me frustrei, mas depois voltei atrás, nós voltamos à amizade. E uma das coisas também que a gente tem que aprender, irmãos, a reconhecer quando a gente erra. Não somos errados, somos errados. A gente machuca, a gente faz coisas erradas mesmo. E às vezes a gente machuca o outro, frustra o outro, ofende o outro sem querer, causa mal para os outros sem querer, irmãos. A gente causa mal, faz mal para o outro sem querer. E ter a humildade, não ficar procurando justificativa. Porque nesse dia, mas também, não tem mais. A gente precisa aprender a ser humilde, dizer errei, perdão, errei mesmo, falei, não devia ter falado. Olha, eu não sei nem o que me deu na cabeça, fui brincar dessa forma, que loucura que eu fiz, me perdoa. Não, que coisa bacana, que coisa nobre, admitir os nossos erros. E quando a gente admite os nossos erros, a amizade dura mais. E a gente precisa valorizar as amizades, porque a gente precisa delas. Tem gente que não para com amigos, a gente precisa delas. Jesus tinha 12, e os 12 não eram perfeitos, eles tinham muitos erros. Ele tinha 12, eu não sei quantos você tem, mas aqueles que a gente permite entrar na nossa intimidade, eu sei que eles são pouquíssimos, são muito poucos, mas a gente tem que colocar o nosso limite. E eu já tive, até outro exemplo aqui, eu já tive uma experiência bem difícil, uma igreja que eu passei, que na época, acho que já está com um tempinho, acho que uns 5 anos, ou 4 anos, 4 anos, e
Era um Messenger, não tinha essa WhatsApp, não lembro se tinha WhatsApp, se tinha não estava ainda com essa potência que é hoje, né? E a obreira, ela sempre mandava mensagem para mim pelo Messenger, e ela mandava e eu ignorava. Eu ignorava tudo, ela ia mandando, mas aqui dali me enfurecia. E quando eu chegava na igreja, eu já chegava soltando fogo pelas ventas. E eu chegava para ela e digo: olha, quem falar comigo, fala pessoalmente. Fala comigo aqui, ó, cara, não fica mandando mensagem para mim, não. Irmãos, eram coisas, perguntas, não sei o quê, quer conversar, quer bater papo, fala comigo aqui. Eu gosto. Então eu sempre coloquei esse limite. E engraçado é que ela hoje está no meu WhatsApp, faz homenagens. Ao meu aniversário fez uma homenagem linda, irmãos, linda. A gente se ama. É muito importante ter o perdão. Muito importante, a gente precisa aprender a perdoar o outro, porque o outro é exatamente igual a nós, cheio de defeitos, cheio de defeitos. A gente não vai encontrar ninguém perfeito. Colocar os nossos limites para que as pessoas possam nos respeitar, porque se a gente não colocar, elas não vão nos respeitar. Agora deixa eu ir para o extremo. Deixa eu ir para o extremo. Muitas das vezes, a maioria das pessoas até sabem relevar, porque a gente precisa abnegar a vida toda. A gente precisa, para viver bem a vida toda, a gente precisa viver uma vida de abnegação. E a palavra de Deus diz que depender de vós, tenham paz com todos. Eu vou repetir porque isso é ordem, isso é palavra de Deus. O que depender de vocês, tudo que depender de vocês, naquilo que depender, vocês vivam em paz com todos. Então, se tiver alguma rixa, se tiver algum distanciamento relacional, que seja por causa do outro, porque da minha parte eu perdoei, eu voltei a falar, eu pedi perdão, eu tentei, então foi fulano que não quis. Eu não tenho nada a ver com isso. O que depender de vocês, tenham paz com todos. Viver uma vida de abnegação, a gente precisa isso lá fora, nos nossos relacionamentos de colega, principalmente de amizade, para mim poder chegar no extremo. E a maioria até vive essa vida de abnegação fora de casa. Quando chega dentro de casa, aí complica ainda mais, porque ninguém nos ofende mais do que os de dentro de casa. Dificilmente dentro de uma casa, quando eu falo casa, eu não estou falando simples, eu estou falando família, eu estou falando laços de sangue. Às vezes não mora dentro da casa, mas o irmão mora bem ali. Meu irmão de sangue mora bem ali. Às vezes não mora dentro da casa, mas a minha cunhada, mas meu padrasto, quando se trata de relação familiar, aí fica mais difícil, porque você precisa conviver, você precisa se relacionar com a pessoa sempre. Você vai se encontrar com a pessoa, e muitas das vezes ela vai sentar na mesma mesa que você, e muitas das vezes nós somos muito gentil fora de casa, mas quando chega dentro de casa, aí a gente quer soltar todos os bichos, né? E bater na mesa e brigar, coisa que lá fora muitas das vezes somos ofendidos, a gente fecha a boca, a gente ignora, mas quando chega em casa a gente se acha no direito de enfrentar, de ofender, porque me ofendeu, né? Agora vai ter que ouvir, vai ter que escutar. Quando muitos relacionamentos acabaram por causa de uma ofensa. Muitos relacionamentos acabaram por causa de uma ofensa. E uma ofensa, ela tem um poder destruidor. Vou repetir, uma ofensa tem um poder destruidor. Uma ofensa já levou pessoas à morte. Estão debaixo de 7 palmos, como o ditado popular, né? Uma ofensa já levou a um divórcio. Uma ofensa já levou pessoas para a cadeia, porque uma pessoa se sentiu ofendida.
E eu estou falando de pessoas, entre aspas, boas, porque nós somos. Estou falando de pessoas de boa índole, pessoas normais, porque nós somos pessoas normais, com qualidades e defeitos, e pessoas normais que se sentiram ofendidas, tinham uma vida normal, teriam uma vida promissora, jovens com vida promissora, mas se sentiram ofendidos, não resistiram à ira que a ofensa causou, fizeram um ato que levou ela para a morte, que levou ao divórcio e que levou à cadeia. E a cadeia tem muitas pessoas que se sentiram ofendidas, na hora da ira tomaram atitudes que levaram ela para a cadeia. Aí algumas pessoas acabam quebrando bem ali o relacionamento, o vínculo, a ligação relacional, seja de amizade, ou seja de casamento, ou seja de sociedade, o que for, acaba bem ali. Quando a pessoa ela se sente ofendida, volta a dizer, todo cuidado para impor os teus limites, porque isso é muito comum, ninguém está livre disso. Muito cuidado a impor os seus limites, porque quando a pessoa fica ofendida, a Bíblia diz que a amizade da pessoa, para se retomar, para se recuperar aquela amizade, é mais difícil do que conquistar uma fortaleza, algo que está fortificado e que está isolado, porque a pessoa se fecha e as contendas são ferrolhos de palácio. As contendas, as brigas, cuidado. Você vai ignorando as discussões, vai discutindo. Olha aqui, ó. Vai discutindo, vai brigando, vai debatendo. Está escrito bem aqui, essas brigas, essas contendas, essas discussões, elas vão fechar a vida daquela pessoa para você. Ela vai fechar as portas da vida daquela pessoa para você. As brigas. Então, vamos evitar. Impor os nossos limites, que tem que ser falado, a gente fala. Que tem que ser colocado ali, a gente coloca. Não faça isso que eu não gosto que façam isso comigo, que agem dessa forma comigo. Olha, isso aí, eu não gosto dessa brincadeira, não gosto. Porque quando nós conversamos e dialogamos e não nos fechamos, nós não vamos dar espaço lá no nosso íntimo, no nosso coração, para a ofensa nos tornar resistentes e destruir os nossos relacionamentos. Seja com amigos, seja dentro de casa, com o irmão, com o pai, com o cônjuge. As discussões vão fechando as portas da vida daquela pessoa para você. Vai chegar uma hora em que aquela pessoa simplesmente se trancou e diz assim: não quero